Saúde Dr. Vitor Hugo, saúde o Ney, saúde o Santos, saúde você, caro telespectador que nos assiste aqui pela CWB-TV, canal 5 da NET. Voltamos hoje com o nosso programa SINAP no ar e aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Para quem já nos acompanha semanalmente aqui, sabe que muito embora nós tenhamos aqui o propósito de tratar de temáticas de cunho imobiliário e urbanístico, sabem que nós também temos sempre a intenção de fazer a conversa, promover o diálogo entre as áreas, ou seja, área imobiliária, urbanística, ambiental, tributária, societária, enfim, tudo aquilo que for interessante aqui para o conhecimento, para a transmissão de informações que são relevantes para você que normalmente está aí no trato das negociações imobiliárias. Hoje, quando a gente fala então de direito imobiliário aqui na nossa coluna, nós vamos fazer então essa promoção desse diálogo com a área imobiliária, a área registral, a área societária e tributária também. Então nós temos aqui uma interação bastante significativa para nós, que merece o nosso respeito, especialmente porque nós vamos tratar de direito empresarial e inclusive da integralização do capital por meio de imóveis. E claro, como a gente fala de integralização, a gente tem que lembrar também que neste aspecto nós vamos ter que envolver o direito registral, que é de suma importância quando você fala, por exemplo, de titularidade de imóvel, porque como vocês sabem, e já falamos aqui, só é dono aquele que registra. Então, para que não haja confusão, até para que você possa também, diante de uma situação concreta, saber como se posicionar eventualmente, a gente traz aqui algumas situações específicas, como é o caso aqui dessa questão que vai trazer então essa necessidade de que nós saibamos trazer para vocês todas essas conjunturas possíveis, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente vai falar dessa integralização desse capital por meio de bens imóveis, claro que quando eu falo de integralização de capital, eu posso fazer tanto através de bens móveis quanto também imóveis, que é o nosso caso aqui, né? Um patrimônio que eu tenho e que eu busco então integralizar nessa sociedade. Então, a par de qualquer entendimento que se possa ter a esse respeito, sempre vale ressaltar que, a despeito do contrato social existente, que é aquele que dá forma, dá concretude àquela empresa, eu tenho também que fazer uma separação com os bens que são os bens daqueles sócios. Então, caso, por exemplo, eu esteja diante de uma situação como essa, em que o patrimônio é daquele sócio e eu tenho que fazer uma transmissão, eu não posso me esquecer, por exemplo, do 1245 do Código Civil, que é justamente aquele que dispõe sobre a necessidade, então, de que haja aí esse registro imobiliário, essa troca de domínio, enfim, para que, então, seja atribuída a segurança jurídica necessária a esse negócio, né? Então, vejam neste ponto que, além de eu poder fazer tanto em dinheiro quanto em imóveis, eu vou ter que me atentar a essa transferência de titularidade de cada bem. Então tá, eu tenho lá o meu quadro societário, tenho lá o meu contrato social, né? Mas em momento algum, a despeito de qualquer situação, a despeito de eu ter já essa empresa constituída, devidamente constituída, eu não posso substituir, por exemplo, o fato de eu integralizar, simplesmente integralizar esse bem imóvel à sociedade, com o fato de eu ter que registrar este bem, né? Porque uma situação eu integralizo perfeitamente, para fins societários está integralizado. Mas, por outro lado, eu tenho que também dar publicidade a esta transação, a esta mudança de titularidade. O que vai acontecer, então, perante o registro desse título translativo junto ao registro de imóveis. Então, aqui é a importância da gente tratar desses aspectos
porque muito embora possa ser concebido que eu farei então essa integralização e que eu posso fazer essa integralização desse capital, desse patrimônio nessa sociedade, eu tenho também que promover esses atos registrais. Então isso é muito importante para a gente. De repente você que está aí buscando, né, o empresário aí de repente com um problema parecido com esse, sabendo que ele deve promover então essas diligências, tem uma certa tranquilidade no sentido também até de distinção, né, de saber que existe essa diferenciação, porque enquanto eu não regularizar isso, eu não terei efetivamente a titularidade deste imóvel como sendo da sociedade. E nesse aspecto vale inclusive ressaltar que nós temos um RESP, que é o 1743088, que foi proferido inclusive pela terceira turma, é uma decisão nesse RESP da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que justamente entende no sentido de que a constituição da sociedade empresarial com a integralização do capital social por meio de imóveis indicados por sócio não é suficiente para operar a transferência da propriedade, nem para conferir à empresa legitimidade para a promoção de embargos de terceiro, destinados a afastar penhora sobre bens. Então, neste ponto, para que seja válida então essa transferência, é necessário que exista então esse registro no cartório de registro de imóveis, sob pena então de realmente vir a ter um impacto até mesmo de cunho processual, a depender da situação, porque se eu não transferir esse imóvel da pessoa física do sócio para a pessoa jurídica e apenas me restringir a integralização deste patrimônio no capital social, eu acabo podendo vir a ter um problema futuro, porque a despeito dele ter sido integralizado no patrimônio desta empresa, ou seja, no capital social desta empresa, não houve a alteração dessa titularidade, o que pode fazer com que este patrimônio venha a ser aí eventualmente penhorado, haja uma constrição ou qualquer situação similar que recaia sobre ele, prejudicando toda a sociedade. Então não caberá neste caso, inclusive, essa promoção, ou seja, esta interposição, esta oposição destes embargos aí numa situação como essa, por exemplo, né? Eu não terei a oportunidade, porque o próprio STJ já entende como sendo descabida esta situação. Então, prestem muita atenção num caso como esse, porque se nós realmente não nos atentarmos a estas questões que são muito importantes para todos que estamos dentro desse tráfego imobiliário, ou seja, negociações e até mesmo nessa questão muito específica que é a integralização do capital social, eu posso de fato vir a ser prejudicado em qualquer situação envolvendo este imóvel. Certo, pessoal? Então, considerando que era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, me despeço, agradeço mais uma vez pela audiência. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora nas áreas do direito imobiliário e urbanístico. Um abraço e até a próxima semana.